Olá, seja muito bem-vindo a mais um tutorial do canal Crie Seus Jogos. Aqui quem vos fala é o Eni Soares do portal crieseusjogos.com.br e eu preparei para vocês, para esse tutorial, algo muito especial. Estaremos criando do zero um jogo, mas não será um jogo qualquer, será um jogo que foi de sucesso mundial alguns anos atrás, o Flappy Bird. E para que a aula não ficasse muito longa, eu resolvi dividir em duas partes, tá bom? Então, todos os materiais que você precisará estão ali na descrição desse vídeo. Então, para começar, a gente vai criar um projeto 2D. Eu estou aqui com o Unity Hub aberto, já coloquei um nome para o meu projeto, já defini uma pasta, coloquei ele aqui que vai ser um projeto 2D e vou clicar em criar. Aqui com o nosso projeto aberto, eu importei para dentro da Unity esse tileset aqui, que na verdade possui vários elementos gráficos que a gente vai trabalhar no jogo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que você vai fazer é trazer para dentro da Unity essa imagem, certo? É só clicar e arrastar aqui para dentro e você vai clicar selecionando a imagem em si, vai vir aqui no Inspector e aqui, ó, a gente tem que fazer algumas modificações, porque do jeito que está a gente não consegue trabalhar com ela. Então, a primeira modificação que a gente vai fazer é modificar o tipo do Sprite Mode dessa imagem. Como ela está em Simple, a Unity entende que essa imagem ela é única. Então, é como se a gente pudesse pegar essa imagem e jogar ela aqui na cena. Ó. Tá vendo? Tudo grudado um elemento no outro, mas não é isso que a gente quer. Tá? Essa imagem aqui ela não é única, ela é múltipla, porque ela tem vários elementos dentro dela. Então, a gente vai selecionar a imagem, vamos vir aqui no Sprite Mode e vamos mudar para Multiple. Tá? Vamos clicar aqui em Sprite Editor. A Unity vai perguntar se você quer realmente aplicar essas edições. Você vai clicar aqui que sim, Apply, né? E aí a gente vai abrir essa janelinha aqui pra gente. E é nessa janelinha que a gente vai dizer para a Unity o que é que a gente quer efetivamente usar desse conjunto de tileset. Então, aqui a gente vai selecionar tudo que a gente for usar no nosso projeto. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai selecionar um por um, porque a gente não vai usar tudo, tá? Então, por exemplo, ó, você clica e arrasta e seleciona aqui o nosso fundo, né, o background. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com esse botão. Para dar zoom é só girar a rodinha do mouse, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui com esse botão, certo? Eu não vou usar a logo do jogo, mas eu vou selecionar esse Game Over aqui porque eu vou usar ele. Deixa eu ver aqui o chão, claro, a gente vai usar o chão. Então vamos selecionar o chão também. Tá? Tente deixar, não precisa ficar perfeito, mas tente não encostar em outros elementos, tá bom? A seleção que eu digo. Deixa eu ver aqui, o que mais que a gente... Ah, os canos, é óbvio, né? Então a gente vai selecionar aqui esse cano. Certo? Eu acho que não precisa selecionar o outro, porque é só a gente rotacionar esse daqui, tá bom? Deixa eu só abaixar um pouco aqui. Ficou meio alto. Beleza. Vou selecionar um cano, claro, o personagemzinho, né? A gente vai usar aqui o passarinho, então vou selecionar esse e esse. Tá? A gente tem 3 seleções. No caso do passarinho, como ele vai ser uma animação, eu vou deixar bem justinho, ó, para não me dar problema depois. Certo? Então, tendo feito isso, acho que a gente já selecionou tudo que a gente vai usar. Background, chão, botão, Game Over, beleza. E a gente clica em Apply. Tá? Agora você pode fechar essa janela. E aqui, ó, a Unity vai mostrar todos os elementos que você utilizou. Que você utilizou não, que você recortou, né? Fica dentro aqui da sua imagem do tileset. Ó, tem aqui um background, tem um botão, Game Over, chão, o cano e 3 frames de animação do personagem, né? Tá ótimo. Um outro detalhe que a gente tem que ajustar nesse tileset é selecionar ele e vir aqui, ó, em Filter Mode, Tab Linear, né? A gente vai mudar para Point, porque quando a gente trabalha com pixel art na Unity, a gente tem que utilizar o filtro Point, porque senão as imagens ficarão borradas. Tendo feito aquela modificação, você clica em Apply e ótimo. Assim a gente configurou as imagens do jogo. Aqui a gente pode configurar a nossa janela de visualização do game, tá? Então eu vou clicar nessa aba Game aqui, vou colocar ela bem rente aqui ao Inspector. Olha, vai ficar dessa forma aqui.
Só que eu não quero que fique com Free Aspect, porque senão a gente fica com como se fosse um responsivo no nosso jogo. E eu não quero isso, eu quero uma resolução fixa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar esse fundo aqui, ó. Tá? A gente não vai mexer no tamanho dele por enquanto. Então aqui de Free Aspect a gente vai mudar para um tamanho de 9 por 16. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nesse botãozinho de mais. A gente vai mudar aqui de Fixed Resolution para Aspect Radio. E a gente vai mudar aqui de 9 para 16. Vou dar um nome aqui de vertical. Tá? Olha só, ficou na vertical o nosso game. E aqui, pessoal, a gente tem duas opções. Ou a gente muda o scale aqui da câmera, tá? Ó, puxando para baixo. Ou a gente aumenta o tamanho do sprite do background. Certo? Ó, vou aumentar até aqui essa margem e aí eu vou diminuir a câmera. Agora a gente vai criar o nosso personagem, que é o passarinho, né? Então para isso a gente vai aqui no nosso project, vamos pegar o primeiro frame do passarinho e colocá-lo aqui na cena. Perceba que ele ficou bem pequeno, né? Vamos dar um scale nele aqui, para ele ficar do tamanho que a gente quer. Tá? Tendo ele selecionado aqui na janela de hierarquia, você vai vir aqui em Window, Animation, para a gente abrir a janela do Animation, certo? Vou deixar esse Animation aqui embaixo, para ficar mais fácil da gente visualizar. Deixa eu puxar mais para cá, beleza? E aí a gente vai selecionar, certifique-se de que o pássaro esteja selecionado, na verdade, e clique aqui em Create. Assim a gente vai criar uma animação para esse pássaro. Aí a gente vai te perguntar onde você quer salvar. Eu vou criar uma pasta por questão de organização, que eu vou chamar de Animations. E dentro dela eu vou salvar a animação desse pássaro. Vou pegar os 3 frames, ó, clicando nos 3 aqui na janela de Assets, tá? Na janela Project, na pasta Assets. Então vou selecionar segurando o Ctrl, os 3 frames, clicar e arrastar aqui para dentro, ó. Aqui a gente tem os frames da animação do nosso passarinho. Se a gente clicar nesse play, a gente consegue pré-visualizar. Mas perceba que ficou muito rápido essa movimentação e a gente não quer que seja tão rápido assim. Então a gente pode diminuir aqui a taxa de frames que a Unity vai rodar essa animação por segundo. Nesse caso aqui, ela está rodando 60 frames por segundo e eu não quero tudo isso. Vou botar, por exemplo, 12. Vamos ver se com 12 fica legal. Olha só, já deu uma melhorada, né? Com 12 ficou bem bacana, ficou numa velocidade interessante, certo? Então aqui a gente criou a primeira animação do nosso game, que é a animação do nosso personagem. Agora a gente vai colocar o chão da nossa cena. Então a gente vai, ó, já está até aqui para mim, vou clicar e arrastar aqui no sprite do chão e colocá-lo aqui na cena, tá? Vou aumentar ele, certo? De acordo com a proporção que a gente já está utilizando mesmo. A gente vai colocar aqui ele um pouquinho mais para cima, né? Mais ou menos aqui, só que ele ficou meio grande. E aqui a gente vai puxar aqui mais para o lado, tá? A gente vai deixar aqui o nosso chão configurado, tá? Agora uma coisa que a gente tem que fazer é deixar o chão como um ordenamento na frente do personagem, porque do jeito que está aqui agora, se a gente puxar o personagem para baixo, ó, tá certo que ele passou por trás do chão, mas pode ocorrer bugs, tá bom? Então, para evitar qualquer tipo de bug do personagem passar na frente do chão, né, ou o cano passar na frente do chão, a gente vai mudar esse ordenamento. Então, aliás, antes de qualquer coisa, deixa eu renomear esses sprites aqui que tá muito esquisito. Vou colocar aqui ground, bird e back, vou botar BG. O ground ele vai ter um ordenamento em layer em 3. O passarinho vai ter em 1. O ground é 2 na verdade. Não, 3 porque a gente ainda tem que pôr o cano, tá certo. Então o chão é 3, o passarinho 1, o background é 0 mesmo porque ele fica no fundo. Assim o passarinho, ó, quando a gente puxar para baixo, ele sempre vai ficar atrás do chão. Tá bom? E obrigatoriamente o background, que é o fundo, vai ficar atrás do nosso chão porque ele tem um ordenamento em 0 e o nosso ground tem um ordenamento em 3. E é por ordem de tamanho mesmo, ordem crescente, tá? O que está mais embaixo na ordem não aparece não aparece na frente do que está mais em cima. Aqui a gente já pode brincar com
a questão da física, tá? Então a gente vai selecionar aqui o passarinho e vamos vir em Add Component e vamos procurar aqui por Rigid Body 2D, certo? Isso aqui já vai adicionar uma física para o nosso personagem. Tanto é que se a gente der um play, viu lá? O nosso personagem caiu, né? Ótimo. Então eu vou adicionar aqui agora um Cycle Collider 2D, certo? Para a gente poder ter colisão. Olha, perceba que apareceu um colisor, né? Talvez não dê para ver direito por conta desse fundo aqui, mas deixa eu puxar mais para o lado aqui. Apareceu aqui um colisor em volta, né, em torno do nosso personagem. E é aqui que acontece a colisão. Quando algum objeto bate nessa esfera verde, a gente pode detectar algum tipo de colisão. Só que ela está muito grande, então eu vou diminuir ela um pouco, tá? Mais ou menos aqui, certo? Para ficar melhor o nosso jogo. Então eu vou trazer aqui o personagem de novo, novamente aqui pro nosso centro, tá? Vou botar aqui 0 no X para ficar no centro. E aí a gente vai adicionar também um colisor aqui para o nosso chão, para o ground. Então você vai selecionar o ground, vai vir aqui em Add Component, você vai procurar aqui em Physics 2D por Box Collider 2D. Cadê? Aqui, Box Collider 2D. Tá? E você pode marcar aqui essa opção Auto Tie, que ela vai, o colisor ele já pega automaticamente o entorno, o contorno do próprio tile, né, do próprio sprite, para que ele faça esse colisor, beleza? Então, ok, aqui a gente tem colisor no chão, colisor no passarinho. Se a gente der um play, vou até subir um pouco mais ele. Se a gente der um play aqui agora, olha só. Ótimo, o passarinho caiu, ficou no chão, continuou executando a animação, né? Perfeitamente funcionou até onde a gente configurou exatamente do jeito que tem que ser, tá? Para quem nunca trabalhou com a Unity, saiba que esse botãozinho aqui, ele ativa o Play Mode da Unity, que é um modo de teste. Ou seja, a cada configuração, a cada implementação nova que você faz, que você tem a necessidade de testar para ver se está funcionando, é só você pressionar esse botãozinho aqui que você consegue visualizar a cena em execução. Aqui a gente tem a cena do nosso projeto, né, que é onde a gente monta o jogo, e aqui na direita a gente tem a cena do game, a janela do game, aliás, que é uma visualização, a pré-visualização de como está ficando o nosso jogo. Então, aqui na direita, nessa janela de game, é como o meu jogo está ficando mesmo, ou seja, se eu gerasse uma build, seja para celular ou para PC, se eu fosse jogar, eu iria ver exatamente isso aqui, e aqui na esquerda é o make-off, né? É por trás das cenas aqui. É o que o pessoal não vê e é a cena que a gente monta. Agora a gente vai criar um script para o nosso Flappy Bird, para o nosso passarinho, tá? Para fazer ele efetivamente pingar, né? Porque ele está caindo, né? A física está fazendo ele cair e nada mais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui com o botão direito aqui na janela de Assets, tá? Aqui na pasta Assets. Selecionar ali C# Script e a gente vai dar um nome. Vou botar o nome aqui de Bird. Você vai criar esse script e vai abrir ele para a gente editar. Aqui com o nosso script aberto, a gente vai criar as ações do nosso passarinho. Para quem nunca teve contato com a Unity antes, saiba que a Unity trabalha com a linguagem C# de programação. E são através dos scripts que a gente consegue criar funcionalidades para personagens ou para objetos, enfim, para tudo que você queira que aconteça no seu jogo. Então aquilo ali que a gente fez até agora nada mais foi do que o visual do game. Agora a gente tem que fazer a mágica acontecer. Ou seja, no caso do passarinho, quando a gente clicar na cena, fazer o passarinho pingar, exatamente como acontece no Flappy Bird. A gente vai começar criando uma variável flutuante, float, do tipo float, né? Eu vou chamar de speed e vou passar como valor 1. E vamos criar uma variável privada, tá? Que eu vou chamar de Rigid Body 2D, vou chamar de rig, certo? Opa, só rig. Beleza? Aqui a gente vai controlar a velocidade do passarinho e essa variável aqui vai servir para a gente controlar o Rigid Body do nosso pássaro. Lembra que a gente colocou aqui o Rigid Body nesse passarinho aqui, ó? Rigid Body, que é esse componente. O Rigid Body ele serve para controlar a física de algum objeto, tá? Então a gente vai fazer exatamente isso, a gente vai manipular a física dele. Então a gente utiliza essa variável para tal. Só que a gente tem que passar esse Rigid Body aqui no start, utilizando o getComponent para informar para a Unity que eu quero que ela pegue o Rigid Body que está
no mesmo componente, que está como um componente nesse mesmo objeto que está com esse script, tá? Beleza, aqui no update a gente vai fazer a mágica acontecer. Vamos criar um if para checar todas as vezes que a gente clicou com o mouse na cena, tá? Com o botão esquerdo do mouse. Então, if a input.get mouse button down, tá? Esse 0 significa que eu estou checando o botão esquerdo. Se fosse o botão direito, eu poderia botar o número 1, tá bom? Então, se eu clicar com o botão esquerdo no mouse, o que tem que acontecer? rig.velocity recebe o vector2.up vezes speed. O que eu fiz? Eu estou manipulando aqui o meu rigidbody, tá? A classe velocity, que é uma classe que adiciona uma velocidade naquele corpo, né? Então, como a gente adicionou o rigidbody no passarinho, vai adicionar uma velocidade naquele passarinho na posição para cima. O vector2.up ele tem um valor de 1 no y, né? Então ele vai sempre para cima, vezes speed. Speed é para a gente controlar a força do pulo do passarinho, tá bom? Então, tendo feito isso, a gente pode salvar e vamos anexar o script ao nosso pássaro. Então a gente pode vir aqui em Add Component, ó, Scripts Bird, que é o script que a gente criou. E aqui ele está pedindo um speed. Vou deixar 1 para a gente testar e vamos dar um play para a gente testar, né, essa modificação que a gente fez no script. Ó, se eu clico, ó, tá vendo? Só que tá muito fraco, o passarinho quase não tá pulando ali. Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiramente diminuir essa escala de gravidade que tá 1, vou botar 0.6 para ele ficar mais leve, tá bom? E aqui eu vou aumentar também de 1, vou botar 2, por exemplo. E vamos testar para ver. Ó, já deu outra cara, né? Ótimo. Vou deixar ele assim por enquanto, tá ótimo, tá excelente. Então a gente já fez o passarinho pular. Pular não, pular é um termo meio esquisito, né? A gente fez ele alçar voo, né? Flutuar. Agora a gente vai criar os canos, né? Os canos que vêm da direita para a esquerda. Então a gente vai criar aqui um objeto vazio, puxando ele um pouco mais para o lado aqui, para fora, né? Da cena. Eu vou chamar ele de pipes, seria canos, né? E vamos adicionar aqui o sprite do cano. A gente tem que aumentar ele aqui um pouco. Deixa eu até botar ele aqui na cena só para eu ver o tamanho. Ele tem que ficar mais ou menos aqui no tamanho da largura do próprio personagem. Isso aqui, ó. Certo? Deixa eu pegar aqui o pipes. Vou colocar o pipes bem no centro aqui do cano. Vou subir ele e a gente vai duplicar esse cano. Ctrl D. Vou subir a cópia dele e vamos rotacionar essa cópia, ó, tá vendo? A gente tem que deixar ele virado para baixo. Para ficar mais fácil, você pode selecionar essa cópia, vir aqui no eixo Z, ó, e botar 180 graus. Aliás, no eixo Z do Rotation, você vai botar 180 graus, certo? Que assim você consegue rotacionar ele perfeitamente, ó. Vai ficar inverso ao pássaro, tá? Deixa eu ver aqui. Vou centralizar esse objeto invisível pipes e vou colocar os canos dentro dele. Clicando e arrastando aqui para dentro. Selecionando os dois, clicando e arrastando para dentro do pipes. Tá? Por que eu fiz isso? Porque agora os dois objetos são um só. Então eu consigo, ó, trazer para frente ou para trás. Então, imagino que você tem uma ideia do que a gente vai fazer agora. A gente vai criar um script para fazer com que esse objeto pipes venha para frente. E vamos criar um outro script para criar um spawner de pipes, né? Um spawner de canos, que a gente vai o que a gente vai fazer nada mais é do que spawnar, ou seja, criar randomicamente canos em variadas posições na cena, certo? É bem simples mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é movimentar esse conjunto de canos para frente aqui. Então, para isso a gente vai criar um script direito na janela de Project, Create C# Script, ou uma outra forma, só para vocês verem, você pode selecionar o objeto, Add Component, New Script, e aqui a gente dá um nome. Eu vou dar um nome de Pipes mesmo. Agora a gente vai abrir o script
E ótimo, aqui está o nosso script. Esse script é muito mais simples do que o outro. Posso até apagar o start, que a gente não vai usar. Eu vou criar aqui uma variável chamada public float speed, certo? Velocidade. E aí a gente dentro do update vai usar o transform position mais igual, ou seja, a gente vai atribuir a posição desse nosso objeto uma nova posição a cada frame, que vai ser o vector_tree.left vezes speed vezes time.delta time, tá? A gente está passando o vector_tree.left porque ele sempre tem o -1 no x, ou seja, ele sempre vai para a esquerda, vezes speed para aumentar o valor, né? Ou seja, a velocidade desse movimento, vezes o time delta time para deixar mais suave, tá? Para ele não ir de uma vez, certo? Tendo feito isso, acredito que seja isso, vamos salvar aqui. Beleza? Vamos passar aqui, sei lá, 2 como speed, vamos ver se vai ficar rápido ou devagar, não sei. Ó, e aí lá vem os canos, ó. Os canos passaram até por trás, inclusive, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os 2 canos aqui e vamos mudar o ordenamento para 2. Que assim eles vão passar debaixo do chão, mas na frente do background. Perfeito, certo? Ótimo. Uma outra coisa que a gente tem que fazer é adicionar nos dois, já estou com os dois selecionados ali, um Box Collider 2D, porque se o meu passarinho bater, eu quero detectar a colisão, né? Então, pronto. Tendo feito isso, vou até mostrar para vocês aqui o que vai acontecer se o cano bater no meu personagem. Ó, vamos lá, tô indo, ó, vou deixar bater. Olha só, carregou, levou embora, né? Porque o cano ele tá com colisor, o passarinho também tá com colisor, logo aconteceria isso mesmo, né? Ótimo, então. Agora o que a gente tem que fazer é criar um spawner de canos para que eles sejam, além deles serem criados na cena, né, para eles virem para frente, eles têm que ser criados em diferentes posições, ou seja, um mais para cima, um mais para baixo e assim por diante, né?